Quero estar fazendo aqui mais um vídeo sobre o profeta Jeremias, e a gente vai estar olhando para capítulo 1, 2 e o 3. Tenho feito aqui algumas notas e Jeremias a gente vai falar bastante sobre esse profeta, né? Vamos lá. Palavra de Jeremias, filhos de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 3º ano do seu reinado, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 1º, de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. Aqui ele aponta 3 reis, sendo o período em que Jeremias vai ter o seu ministério profético. Porém, a gente vai observar que vai aparecer mais 2, até mesmo 3 reis, né? Porque vai ter 2 que vão reinar por apenas 3 meses, né? Por isso que acho que nem foi computado aqui. E além também disso, a gente observa que quando Nabucodonosor leva o povo cativo, ele vai deixar um líder tomando conta ali do restante que fica. Acho que é Gedaías o nome dele, se não me engano. Então, eu deixei na nota aqui, ó, os reis da época de Jeremias, né? Josias, ele reina 31 anos. Depois vem Joacás, que vai reinar 3 meses. Depois de Joacás vem Jeoaquim, que vai reinar 11 anos. E depois vem Jeoaquim, ou seja, depois vem Joaquim, que vai reinar por 3 meses, né? E depois vem então Zedequias, que vai reinar por 11 anos. E o rei Nabucodonosor deixa então um a ser rei ali, né? Como se fosse rei. Pelo nome de... acho que é Gedaías o nome dele. Não estou bem certo disso, mas acho que é isso mesmo. E... vamos lá. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno te conheci, e antes que saísse da madre te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu... deixa eu ver, isso aqui eu vou meio que pular. A gente vai para pontos mais importantes, né? Claro, tudo é importante, né? Por exemplo, versículo 10. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, derribares, destruires, arruinares. Depois tem a vírgula aqui, né? E também para edificares e plantares. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo para ele. Antes disso, né? A gente observa que o Jeremias 1:10 seria um resumo de todo o livro, porque a gente vai ver o juízo de Deus se manifestando. O juízo aponta para destruição, né? Aponta para arruinar, né? Tudo isso tem a ver com o juízo de Deus.
e depois a gente vê a restauração das duas casas, a gente vê o estabelecimento do milênio, né? Então tudo isso é plantar e edificar, né? Então está tudo resumido aqui, 1:10, né? Jeremias 52 capítulos, resumido em um versículo. Na verdade, o capítulo 1, ele já dá uma panorâmica, mas o versículo 10 dá mais do que uma panorâmica, já fala tudo. Só Deus para fazer isso, né? E aqui no versículo 14 diz assim: Disse-me o Senhor, do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Tem uma nota aqui. Então isso aqui a gente vai ver que deve ser estudado, né, até o capítulo 13 mais ou menos, para a gente ter uma visão um pouco mais ampla. Bom, disse-me o Senhor, do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Que Deus está apontando para juízo, né? Então a gente já vê o juízo sendo expresso aqui nesse capítulo 14, versículo 14. Pois eis que convoco todas as tribos do reino do norte, diz o Senhor, e virão, e cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Vamos ver essa nota aqui. Então, essas tribos que ele está apontando aqui, eu ainda estou olhando, tem observação aqui, né? Tem observação. Pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. Tu, pois, bom, aqui, deixa-me ver. Tá, vamos para o capítulo 2 agora. Importante também saber, né, que Deus vai colocar Jeremias como cidade fortificada, coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra todos os reis de Judá, né, pois é para a casa de Judá, contexto que ele está vivendo na casa de Judá, e contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. E olha aqui, ó, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então a gente vai ver que Jeremias vai ser perseguido, vai ser jogado no calabouço, tudo, só que aqui no capítulo 1 ele já tem a garantia de Deus de que, né, tudo que fizerem contra ele não vai prevalecer, né? Que Deus é com ele. Está aqui no versículo 19, o último do capítulo 1, né? Então Deus dando um resumo, que ele poderia passar o que fosse, mas ele seria vitorioso, né? A mim me veio, capítulo 2, a mim me veio a palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor. Deixa eu só ver essa nota aqui. Povo de Judá, né, casa de Judá, e mais alguns habitantes que haviam ali também. A gente vai observar, sempre dizendo assim, na palavra, moradores, casa de Judá e moradores, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Esses moradores de Jerusalém, eu ainda não estou bem certo nisso, porque a gente vai ver que Deus vai dar ênfase em apontar para... sempre que ele vai apontar juízo, ele vai apontar para Judá, né, que seria a casa de Judá, e também para os moradores de Jerusalém. Se você for voltar no passado, você vai ver que até lá em Reis, na época dos reis, a gente vai ver, falando também, né, desta forma, assim, moradores de Jerusalém. Dá-nos a entender que seria que parte dos povos que ficaram
quando Davi ele toma Jerusalém, ele vai derrotar os jebuseus, que eram habitantes de Jerusalém nessa época. Porém, me parece que restaram esses moradores de Jerusalém, parte deles. E eles vão crescer, né? E conviver ali, me parece que é isso, né? Então talvez seria isso que a Bíblia quer enfatizar quando fala moradores de Jerusalém. Então Israel, peraí, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que você não semeia. Então Deus aqui está dando uma linha do tempo, né? Então Israel era consagrado ao Senhor, era as primícias da sua colheita. Se fala em primícias, a gente sabe que é festa, né? Então aqui ele vai estar falando sobre as 12 tribos unificadas, né? Que ele está apontando para Israel quando estava no deserto caminhando, enfim. E aqui deixa eu ver aqui. Bom, vamos lá. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó e todas as famílias da casa de Israel. Aqui eu penso que seria as duas casas, né? Casa de Jacó, casa de Judá, né? E todas as famílias da casa de Israel. Eu penso que seria aqui a casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nubilidade dos ídolos, e se tornando nulos eles mesmos. E sem perguntarem, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos, de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava, e na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra. Deixa eu ver aqui essa nota. Então, quando Deus introduz eles na terra, seria então aqui a inauguração das primícias, né? Então agora as festas poderiam agora seguir uma frequência, porque estando eles na terra, agora eles tinham então como plantar e como colher, uma vez que no deserto não tinha como. Então, eu vos introduzi numa terra fértil para que comesseis o seu fruto. Aqui está falando em festas, né? O seu bem. Mas depois de teres entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizeste abominação. Bom, esse vídeo está ficando grande, eu vou fazer outro. E depois a gente volta aí, lendo do 8, versículo 8 em diante, né? Essa é a primeira parte, então.